E então, gente, olha só. Após termos estudado aquela relação fundamental, é muito importante que a gente analise como fica o trabalho que a força elétrica realiza, por exemplo, para levar uma carga de um ponto a um outro ponto no interior de uma região ali, né, de campo elétrico uniforme. Bom, trabalho da força elétrica, vamos chamar por aquela letrinha que nós já vimos para trabalho, a letra grega tal, Fe, trabalho da força elétrica. Para a gente poder chegar à conclusão matemática, é importante que lembremos do conceito de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. E no cálculo do vetor campo elétrico, a força elétrica é o produto Q vezes E, porque nós já vimos que o vetor campo elétrico é força sobre carga. Muito bem. O objetivo nosso aqui é o seguinte: nós temos uma placa positiva de potencial elétrico V1, uma placa elétrica negativa de potencial elétrico V2. Aqui nós temos uma DDP, que é uma diferença de potencial. Muito bem. Nós temos a relação fundamental, que a diferença de potencial é dada pelo campo elétrico uniforme, que aqui eu estou representando pelas linhas de força em verde. Aqui nós temos um céu, um campo elétrico uniforme, tá legal? Vezes D, U igual a E vezes D. No momento anterior, eu levei em consideração, para obter a relação fundamental, a distância entre as duas placas. Mas disse para vocês que pode também ser a distância entre duas superfícies equipotenciais. Então eu estou aproveitando o momento para passar aqui para vocês a ideia também de distância, que não somente entre as placas, e sim entre as superfícies equipotenciais. Então vamos lá. Nós temos uma superfície equipotencial SE1, uma superfície equipotencial SE2. O nosso objetivo é levar essa carga desde um ponto 1 da SE1 até um ponto 2 na superfície equipotencial 2. Ao levarmos essa carga do ponto 1 para o ponto 2, a força elétrica vai realizar trabalho. E o cálculo do trabalho da força elétrica é dessa forma. Trabalho é força vezes deslocamento. Observa que no caso aqui o deslocamento, independentemente da trajetória, o que importa é apenas a distância entre as equipotenciais. O deslocamento da carga independe, e sim, apenas da distância entre as equipotenciais. Trabalho é força vezes distância. No lugar de F eu vou trocar por Q vezes E. Então, o trabalho realizado pela força elétrica, F vezes D, no lugar de F substitua por Q vezes E, então ficamos com Q vezes E vezes D. É assim que a gente vai então calcular o trabalho realizado pela força elétrica. A título de recordação, nós já vimos na aula anterior que E vezes D, esse produto E vezes D é justamente a DDP entre as placas, que nesse caso seria a DDP entre as superfícies equipotenciais. DDP é simbolizado pela letra U, então Q vezes U, qualquer uma das duas expressões extremamente válidas. Beleza. A título também de recordação, o trabalho realizado tem como unidade de medida no sistema internacional o Joule. Tudo bem, a proposta aqui é a seguinte: nós temos uma carguinha de mais 3 microcoulomb localizada no ponto A de uma superfície equipotencial 1, cujo potencial é de mais 30 volts. Essa carguinha vai ser levada desde o ponto A até o ponto B de uma superfície equipotencial SE3, cujo potencial elétrico é de menos 50 volts. Você deve estar se questionando, e essa SE2 aí? Bom, vamos lá, vamos analisar. A SE2, ela tem potencial elétrico de mais 10 volts, a distância entre a SE1 e a SE2 vale 5 centímetros, da SE2 para a SE3 vale 15 centímetros. Porém, o trabalho realizado pela força
desde o ponto A até o ponto B independerá dessa trajetória, e sim apenas da distância que separa as duas superfícies equipotenciais, isto é, aquelas equipotenciais referentes aos pontos A e B. A S e a 2 está aparecendo ali, mas não tem funcionalidade nenhuma. Apenas para indicar que a distância total entre a SA1 e a SA3 equivale a 5 centímetros da 1 para 2, mais 15 centímetros da 2 para 3. Então, nós temos uma distância total, tá legal? De 20 centímetros. Tudo bem? Beleza aí? Muito bem. Então, vamos lá. O que é o objetivo aqui nosso, então? Calcular o trabalho realizado pela força elétrica. Trabalho realizado pela força elétrica vai ser igual a Q vezes E vezes D ou Q vezes U. Você faça a sua opção. Quando você vê, então, as distâncias fornecidas, você é inclinado a utilizar essa daqui. Porém, você não tem, para utilizar essa expressão para cálculo do trabalho, o valor de E. Bom, na verdade, você pode sair direto por Q vezes U. Se porventura você não observar essa expressão para trabalho, calcule U igual a E vezes D, substitua e resolva por fim, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, trabalho da força elétrica é Q, 3 vezes 10 elevado a menos, 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é o valor do micro, 10 elevado a menos 6, e vamos direto para DDP, sem a necessidade de calcular o campo elétrico. Caso houvesse necessidade, no momento posterior da questão, calcular o campo elétrico na região aí você aplicaria U igual a E vezes D. Mas não é o caso, estou perguntando somente quanto que vale o trabalho realizado pela força elétrica de A para B. Bom, de A para B, 30 menos, não esqueça que é uma DDP, 30 menos 50, 30 menos 50, 80 volts, tá legal? Ficaríamos assim, então, ó, 3 vezes 80, 240 vezes 10 elevado a menos 6. O trabalho realizado pela força elétrica, nesse caso, o trabalho realizado pela fé, 240 é 2,4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a menos 6 vai dar 2,4. Vamos botar menos 4 aqui em cima. Joule, que é a unidade de trabalho. Bom, como a gente evidenciou aqui as distâncias, não houve nenhuma aplicação, se na questão perguntasse quanto é que vale o campo elétrico, então, nessa região, eu vou deixar aqui, então, para que vocês calculem através da relação fundamental, U igual a E vezes D. Pode pegar as superfícies equipotenciais 1 para 2, 2 para 3 ou de 1 para 3. Já que a gente está trabalhando de 1 para 3, você pode fazer desta maneira também, mas pode fazer da maneira que melhor lhe aprouver, tá legal? Deixo ali em aberto o cálculo do campo elétrico uniforme para vocês, em cima da relação fundamental já estudada por nós.